Aí estamos recebendo aqui agora nosso premiado, né? Agora ele já era importante, porque ele tem uma importância fundamental aqui na cultura de Santa Inês e da região, mas agora é nacionalmente importante, né? Seja bem-vindo, Paulo Rodrigues. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Conta pra gente aí sobre essa premiação da União Brasileira de Escritores que aconteceu recentemente. Qual foi a categoria que você foi premiado? Bom dia. Explica pra gente sobre esse processo. Bom dia, aí, como Isadora. que aconteceu. É sempre um prazer estar aqui com você e participar dessas inteligentes entrevistas que você tem feito para o Vale do Pindaré e para o Maranhão e, por que não, para o Brasil. E nós fomos contemplados com o Prêmio de Poesia Inédita da União Brasileira de Escritores de 2019. É sem dúvida a instituição mais antiga e mais séria do Brasil, ligada à Academia Brasileira de Letras. E esse prêmio da UBE é o segundo mais importante prêmio literário do Brasil. O primeiro é o Jabuti, que é o nosso Oscar da literatura. E o segundo é o da UBE, que é esse que eu ganhei este ano com o livro Uma Interpretação para São Gregório. Este ano foi para livros inéditos e nós vamos participar da cerimônia no dia 30 de outubro na Academia Brasileira de Letras, com direito a 20 minutos de discurso e com direito também à publicação da obra, a estar na Casa de Machado de Assis. Para nós que fazemos literatura aqui no Vale do Pindaré, no Maranhão, é extremamente importante, porque isso dá uma repercussão muito grande e atrai o olhar do Brasil para a literatura feita em Santa Inês. E Paulo, você tocou em um ponto importante, né? Que às vezes a gente vê a importância que isso tem a nível nacional, mas aqui na nossa região, infelizmente, a gente ainda convive com a desvalorização da cultura, da literatura, das artes no geral. E de que forma se você tem visto, né, tem enfrentado essa dificuldade pela falta de assistência, falta de políticas públicas nessa categoria, nesse segmento cultural? De que forma assim você, como artista, como poeta, como escritor, tem enfrentado essa dificuldade? Olha, Isadora, eu estou conversando agorinha com o poeta Evilásio Júnior, que tem um trabalho de tom erótico, que foi estudado agora na Universidade Estadual do Piauí, e que um poeta daqui de Santa Inês, que convive entre nós, que está numa crescente intelectual e produtiva muito forte, sendo estudado em outro estado e praticamente desconhecido aqui na cidade e na região, que é, de certa forma, um ato criminoso, porque a cidade, a região deve valorizar os seus artistas, porque esses artistas é que levam o espírito da nossa gente, do nosso povo para o mundo. Mas vendo também a Luísa Cantanhede, que é destaque da poesia do Nordeste, vai receber no dia 27 em Recife a premiação como a melhor poeta do Nordeste de 2019, e que a cidade não oferece nenhum fomento para Luísa Cantanhede, para o Evilásio Júnior e a mim também, de maneira que nós somos abandonados culturalmente. E isso é muito sério. Uma cidade que abandona culturalmente os seus produtores, ela mostra que não tem preocupação com o espaço democrático. O espaço democrático, ele deve sempre valorizar os seus produtores culturais, porque eles podem levar o espírito da nossa gente, do nosso povo, mais longe. De maneira que nós precisamos realmente, em Santa Inês, ter políticas públicas voltadas para o setor cultural. E isso deve partir também de uma cobrança mais séria da população de Santa Inês, de tal forma que nós voltemos a ter a Secretaria de Cultura, mas não só o aparelho da Secretaria de Cultura, que nós tenhamos políticas culturais sérias, direcionadas para vários setores, inclusive para a literatura, que hoje é destaque nacional, comigo, com a Luísa, com o Evilásio Júnior e outros autores que estão aqui. É importante ter essa conscientização da população, mesmo porque uma cidade sem cultura é uma cidade sem história, né? Uma cidade sem vida, sem movimentação. E tem gente que, infelizmente,
E a cultura ela não é só esse âmbito externo, mas é interno também. Infelizmente, o que a gente vê aí que o pessoal chama de música, de cultura, tem umas culturas aí atualmente dessa geração atual que é só mesmo muita. Ainda bem que a gente conta com essas pessoas, com esses intelectuais, né, esses sábios, assim como você, e temos outros nomes aqui também na nossa cidade. E além de você, tiveram outros maranhenses também que foram premiados, né? Tiveram nesse concurso da UBE de 2019, a Luísa Cantanhede, ela ganhou menção honrosa. Isso quer dizer, o livro é tão bom que merece uma honraria da Academia Brasileira de Letras e da União Brasileira de Escritores. Nós falamos aqui, Isadora, e parece assim algo distante e não compreensível. Eu vou deixar mais claro. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 58, 1958. É a mais antiga instituição de escritores do Brasil. Ela teve como presidentes, por exemplo, Mário de Andrade, poeta revolucionário da primeira fase do modernismo do Brasil, um dos maiores eruditos que esse país produziu, Antônio Cândido, professor emérito de literatura e sociologia da USP, o Mário da Silva Brito, um dos maiores críticos literários do século XX, de maneira que é uma instituição muito forte e respeitada no mundo e no Brasil. E nós aqui de Santa Inês participarmos, sermos premiados na Academia Brasileira de Letras é um feito enorme e que deve ser comemorado sim. E eu até digo que é comemorado porque eu recebi ligações de vários escritores que eu admiro, leio, respeito, me parabenizando pelo prêmio. Porque, esse prêmio eu sou o quarto poeta no Maranhão a recebê-lo. Ferreira Goulart ganhou o prêmio da UBE, Salgado Maranhão, Nauro Machado pelo conjunto da obra. O Nauro era tão genial que ele não concorreu e a UBE disse, não, tem um poeta genial no Maranhão e ele merece o prêmio. Então Nauro Machado ganhou sem concorrer, merecidamente, Nauro era genial. E eu sou o quarto poeta maranhense a ganhar o prêmio de poesia inédita da União Brasileira de Escritores. É realmente um feito enorme e que precisa ser comemorado. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns mais uma vez pela merecida homenagem. E é um orgulho para a gente, né? E a gente que é admirador da boa cultura, da cultura de verdade, porque lembrando que a cultura ela não é só carnaval, cultura não se limita só a carnaval, a festa junina, São João, a forró, que estão tentando implantar de todo jeito aí essas coisas, né? Não se limita a isso, mas que bom que nós temos ainda esses representantes assim como você que honram a cultura de fato, a cultura maranhense, a linguagem maranhense que não se limita às redes sociais, como muitos têm utilizado aí as redes sociais para implantar culturas modernas ou pós-modernas que às vezes não referenciam a nossa cultura de fato maranhense, a nossa linguagem maranhense, porque o Maranhão ele já foi, né? Hoje em dia a gente não pode dizer que é o estado em que as pessoas falam melhor, o estado em que as pessoas escrevem melhor, mas infelizmente a gente tem tido aí umas distorções desses valores por conta de pessoas que não valorizam a cultura, que acham que a cultura não é necessária para a sociedade. E muito obrigada. E tem alguma obra mais que você queira destacar? Os livros como estão, os seus recentes trabalhos? Eu agradeço sempre, Isadora, o espaço que você dá aos produtores culturais de Santa Inês e região. Esse programa está cada vez mais interessantíssimo, de maneira que fala muito sobre a nossa cidade e a região do Vale do Pindaré. Isso é importante e necessário. Destacar que eu estou trabalhando num livro de ensaios, num livro infantil e já com outro livro novo de poesia para concorrer também a outros concursos em 2020. Não dá mais para voltar atrás, agora é seguir na caminhada. E encerro aqui a minha participação com uma frase do ex-ministro da Cultura, o Juca Ferreira, professor emérito da Universidade da Bahia, grande sociólogo brasileiro, que ele dizia: a cultura não é muito não, ela é só a alma de um povo. Então é dessa alma do nosso povo que a gestão pública deve cuidar. Muito obrigada, Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você. Não saia daí.